Presidente, gravação iniciada. Senhores, boa tarde. Vamos dar seguimento à nossa reunião de julgamento de dezembro, agora na sessão da tarde do dia 2 de dezembro. Julgamos até agora há pouco o processo 201. Estamos agora no processo 202, relatoria do conselheiro Marcelo Milton. Por favor, conselheiro Marcelo, contribuinte Benedito Faustino, apontamento aí de que já contamos aqui com a presença novamente do conselheiro Daniel, que havia perdido a sua conexão com o nosso ambiente virtual. Por favor, Marcelo, fique à vontade. No caso aqui, trata-se de omissão de rendimento, imposto de renda, exercícios 2006 e 2007. Aqui foi imputada omissão de rendimento recebida da Câmara Municipal de Ribeirão das Neves, Minas. Aqui estão os valores. Também foram glosadas despesas médicas. E por falta de comprovação do efetivo pagamento, dedução com dependente e instrução de filho não dependente. E a fiscalização constatou a exigência do recebimento, a existência de recebimento de verba indenizatória em contrapartida a gastos efetuados pelo contribuinte, na condição de vereador. As verbas indenizatórias não se destinaram a recompor o patrimônio do contribuinte, em função das despesas inerentes ao exercício do mandato parlamentar, mas se revestiram da condição de verdadeira verba salarial indireta, pois a verba indenizatória reverte-se em benefício exclusivo da função parlamentar e não de acordo com a conveniência e necessidade da pessoa do vereador. Ele trata aqui da legislação municipal, que já existiam os serviços utilizados pelo sujeito passivo, sempre foram prestados ou após a disposição pela Câmara. O contribuinte apresenta impugnação, fala que as verbas recebidas revestem caráter indenizatório, não são passíveis de incidência do IR, coloca aqui jurisprudência, aduz que a glosa de despesas com instrução de Wagner Faustino não pode prevalecer, pois sua não indicação como dependente decorreu de mera falha formal, de preenchimento da declaração do IR, também falha aqui, incluído o outro dependente Helbert Lucas. Em relação à despesa médica, o contribuinte alega que os recibos apresentam um erro material. A decisão de primeira instância julgou improcedente a impugnação. Houve interposição de recurso voluntário, folhas 328. Eu estou conhecendo do recurso meramente por sua tempestividade. Aí no item 5, eu colo as razões do contribuinte e se resumem aos fatos ora alegados abaixo. Tá? Eu destaco e faço as seguintes considerações. Entendo que o presente recurso não merece ser conhecido, uma vez que o contribuinte não se insurge em fase da decisão recorrida, mas apenas traz o reconhecimento da conduta e de que não é apenas a sua responsabilidade a respeito do débito, pois faltaram maiores orientações do presidente da Câmara de Vereadores quanto à utilização legal da verba. O recorrente fez apenas considerações de caráter pessoal estranhas a esta lide administrativa sobre questões relacionadas à Câmara Municipal, em que era vereador, deixando de indicar os pontos de discordância e os fundamentos de fato e de direito sobre os quais pretende ver reformado o acórdão recorrido, caracterizando assim a inépcia do recurso. Não se quer, no presente caso, no processo administrativo fiscal, em que é regido pelo princípio da formalidade moderada, impor ao contribuinte que haja uma defesa extremamente técnica e muitas vezes rebuscada. Não é essa a ideia. Contudo, no mínimo, o cidadão mediano deve ao menos tecer considerações acerca dos pontos em que entende que a decisão recorrida é contrária e desatende, de certa forma, as provas juntadas. Enfim, é o mínimo que se espera para que o colegiado possa se debruçar acerca do assunto e avaliar os pontos de objeções do recorrente. Da mesma forma, da forma como exposta, entendo que a manifestação apresentada não passa de meros aborrecimentos em relação à questão de fato corrida, mas que passa ao largo de se entender como forma de se contrapor a decisão recorrida aí, de piso. A respeito do assunto, as emendas dos acórdãos tais, eu indico aí, e, pelo exposto, voto por não conhecer do recurso
apesar da sua tempestividade. Senhores, considerações? Esse não conhecimento, a gente colocaria de que forma? Porque, na verdade, o contribuinte ele não tem litígio, né? Ele não questiona nada, né? Sim. Inexistência de litígio apto a ser julgado em segunda instância? Eu acho que pode ser, presidente, igual naqueles outros casos que a gente coloca quando a gente afasta, porque ele não trouxe, ele inova na matéria, né? E quando ele inova, é porque ele trata exclusivamente de matérias que não foram objeto do litígio. Isso. No caso, teria que... você entende que os argumentos dele são argumentos novos? Não, não é o caso. É que não tem assim... na verdade, é inepto, né? É inepto. Talvez a questão fosse mais considerar inepto o recurso, né? O que os senhores acham, senhores conselheiros? Também acho. É um recurso que não preenche requisitos, né? Enfim. Admissibilidade, tempestividade, mas assim, ele não tem um nexo, ele só faz falar um nexo, não sei o que, meio que você pensa que ele está atribuindo ao diretor lá da Câmara, né? É isso que ele fala, mas qual o litígio aqui? A gente não tem como pressupor nem inventar coisa. É difícil. Mas aí, no final das contas, por ser inepto, é pelo não conhecimento, não? Isso, se ele não conhecer. Porque aí falta motivação, né? Ele não ataca os fundamentos lá da decisão de recorrida e tal, né? Isso mesmo. Exatamente. Eu não sei se eu coloco aqui em não conhecer do recurso voluntário em razão da ausência de matéria controversa a ser julgada em segunda instância. O não veicular matéria... Deixa eu pegar desses acórdãos aqui, presidente, que eu indiquei. Deixa eu pegar um mais... Mas aí, Marcelo, esses outros que a gente tem julgado, pelo menos pelas decisões que eu tenho em mente, a gente sempre trata no sentido de que, por matéria de estranho ao litígio, justamente porque a questão aí diz respeito a alegações novas, né? Aqui não é nem novas, não tem nem alegações novas. Exatamente. Na verdade, ele fala assim, mas não sei o que, então enfim, não tem o que discutir, né? Um acórdão aqui da 2402, eles só colocam por unanimidade de votos em não conhecer do recurso voluntário. Que a gente normalmente, a turma aqui, a gente sempre destaca por que não conhece, por razão de festividade, por de matéria nova. A gente pode pôr por inépcia. Você acha que o que eu coloquei aqui, em razão, em não conhecer do recurso voluntário por este não veicular matéria controversa a ser julgada em segunda instância, apta a ser julgada em segunda instância, você acha que está de forma adequada? Pode, porque o apto é o contrário seria, né, inepto. Ok. Então, senhores, vamos lá, Daniel, como vota? Eu acompanho, presidente. Rodrigo? Também acompanho, presidente. Rita? Também acompanho. Débora? Desculpa, Douglas. Débora, tem hora que eu pulo você e vou... Mas tem hora que eu dou preferência a você e acabo pulando o Douglas. Eu acompanho, presidente. Eu também, presidente. Ok, Débora e Douglas acompanham. Marcelo? Eu me acompanho. Desculpa. Presidente. É que vocês não... Beleza, presidente. Sem problema. Acompanha, presidente. Acompanha? Acompanho. Ok, senhores. Então, eu também acompanho. Fazendo uma pesquisa aqui na internet,
Dado assim, ó, em se tratando de recurso que veicula matéria estranha ao que foi consignado na decisão recorrida colacionada, resta configurada a inépcia recursal e a inocuidade do pedido a inviabilizar o seu conhecimento. Ok. Então, você acha que é melhor a gente colocar aqui não conhecer do recurso em razão de sua inépcia? Não foi isso que a gente consignou, não? Não, Eu estou reforçando. A forma como o senhor colocou estava ótimo. Então, tá bom. O que eu estava sugerindo é não conhecer do recurso voluntário por este não vincular matéria controversa apta a ser julgada em segunda instância. Dá no mesmo. Só para reforçar. Fechou. Então, ficou dessa forma, acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos e não conhecer do recurso voluntário por este não vincular matéria controversa apta a ser julgada em segunda instância. Processo seguinte, 203, recorrente Leandro Teixeira. Por favor, conselheiro Marcelo, também de sua relatoria. Fica à vontade. Presidente, esse é aquele caso que eu comentei quando a gente estava discutindo acerca dos juros lá, né, no caso da Débora. O seguinte, eu estou dando provimento ao recurso do contribuinte, tá? Foi o próprio contribuinte que apresentou a defesa. O que ele questionou? Ele só questiona que numa reclamação trabalhista que ele propôs contra a empresa, contra a ex-empresa, ele ganhou lá 1 quilômetro de, deixa eu ver aqui, quilômetro rodado, tá? Então, ele fez uns cálculos aqui, não deu, eles, lá no Rio Grande do Sul, eles utilizam uma nomenclatura lá que eu não conheço para fazer a apuração, FTDA, alguma coisa assim. E esse valor eles transformou isso, dá um valor de 185 mil. Ele falou, ó, esses 185 mil que eu recebi, o que está na sentença é o valor que eu tenho de quilômetro rodado, é verba indenizatória. A DRJ negou provimento, né, julgou improcedente a impugnação dele, aí teve o advogado que apresentou o recurso, ele trata dessa matéria, mas também, aí eu coloco no item 5 aqui, eu estou conhecendo do recurso, ele alega as seguintes matérias: quanto a inovações de matérias que não foram deduzidas em impugnação e sequer analisadas pela decisão de piso, e inclusive sequer fazem parte do contencioso administrativo fiscal, pois não houve lançamento e, portanto, não serão conhecidas na forma do artigo 17 do decreto do PAF, são as relativas aos itens 2A, que é nulidade do lançamento pela indevida tributação de rendimentos recebidos acumuladamente, e o pedido alternativo do item 2B2, de não incidência de imposto de renda nas verbas recebidas a título de juros moratórios em razão de sua natureza indenizatória, indicadas em recurso. Aí eu falo, a única matéria que será conhecida, que faz parte do contencioso, será o item 2B, quanto à insubsistência do lançamento calcado em rendimento não tributável, sendo que a própria decisão de piso traz a matéria objeto de questionamento nessa autuação. O próprio relatório ele faz isso. Da análise dos documentos acostados aos autos, verifica-se que o litígio estabelecido na impugnação diz respeito às verbas pagas pela reclamada a título de indenização decorrente da utilização de veículo próprio. Aí vem a decisão de piso, traz o seguinte fundamento: no que tange ao reembolso da quilometragem, ele só falou, não existe previsão legal e, portanto, é tributável. E ele ainda fala o seguinte: cabe observar que a sentença proferida pela Justiça do Trabalho, 7ª Vara do Trabalho de Porto Alegre, em que a ré foi condenada a pagar quilometragem aos requerentes prevista em instrumento normativo. Não há qualquer referência a valores indenizatórios. Dessa forma, e constituindo esta única alegação da notificada, é forçoso concluir que os rendimentos recebidos a título de indenização por quilômetro rodado para cobrir despesas de uso de veículo próprio, por constituir um acréscimo salarial em função das condições de trabalho, tem natureza remuneratória, como salário, sujeitando-se à incidência do imposto. Aí vem no item 8, ao contrário do quanto estabelecido na decisão de piso, com a devida vênia, não concordo. A indenização estabelecida na sentença trabalhista, juntada às folhas 19 e 20, na parte em que trata da verba ora questionada,
não é derivada de instrumento normativo. O juiz reconheceu o direito ao ressarcimento dos valores pela utilização do veículo e determinou que apenas o valor da quilometragem se adotasse os de referência, os dos instrumentos normativos. No mais, em relação à natureza do valor, entendo que trata-se de verba indenizatória, tal como reconhecida pela Justiça do Trabalho, inclusive em diversos outros julgados desse egrégio CARF. Peço vênia para transcrição. Aqui eu coloco aqui dessa turma, numa antiga composição aí de 2012, tá? Eu até adoto como razões de decidir a dela, que fala o seguinte, o conselheiro Eduardo Fará fala o seguinte, você disse que o fato gerador do imposto, disponibilidade econômica, ali do artigo 43, você tem. Contudo, não se submetem ao referido tributo as verbas de caráter indenizatório, pois visam essencialmente a reposição e recomposição patrimonial. Sendo assim, ainda que a verba quilômetro rodado não esteja expressamente discriminada na legislação, representa fundamentalmente reembolso de despesas combustíveis e gasto com a manutenção pelo uso de veículo próprio, para o desempenho de funções de vendedor e ou cobrador. Nesse contexto, penso que a referida verba é de natureza indenizatória, pois não se incorpora a remuneração de vendedor. Aí eu encampando o referido entendimento, os acordos aqui de outras turmas, conselheiro Kleberson, e da Câmara Superior, conselheiro Ricardo Henrique. Aí eu venho. Na execução do julgado, deve-se, portanto, se ater como valor do quilômetro rodado, em que não há incidência do imposto, apenas o valor de... Aí é aqueles termos que eu não consegui traduzir em reais aqui. 4.491,35 FADT, que é fator de atualização do débito trabalhista, de acordo com o cálculo de quilômetro rodado do laudo de folhas 40 e homologado pela Justiça do Trabalho, as folhas 43. O valor indicado pelo contribuinte em sua defesa, as folhas 3 e 4, de 185 mil tal reais, foram obtidos através desse mesmo laudo, só que no valor de 4.839,41 FADT aí. Na realidade, o que foi apurado pelos documentos é diverso, sendo que o contribuinte utilizou de forma genérica, obtendo um FADT apenas através de diferença entre o que o perito entendeu como incidente e não incidente. Então, o perito falou lá, tem 10 mil FADT no total. 6 mil FADT é incidente. A diferença seria não incidente. Só que nas folhas do laudo tem lá uma apuração do quilômetro rodado específica que bate com esse que eu coloquei no item 12, que é 4.491 aí. Aí eu estou dando folhas 40 do laudo. Na parte de cima está descrito quilômetro rodado. Aí, assim, eu estou conhecendo em parte do recurso, na parte conhecida, dando parcial provimento para excluir do lançamento os valores a título de quilometragem rodada, de acordo com o valor apurado às folhas 40. Entendi. Mas o lançamento pegou tudo, né? Alguma coisa, né? Pegou até a mais, só que o contribuinte só questiona esse valor. Perfeito. Senhores, considerações, na verdade, a questão aqui, como o contribuinte não questiona, está tratando só de um tema que o relator está sugerindo, votando pelo provimento, pelo acolhimento dos argumentos do contribuinte. Naturalmente, pode ser que tenha dentro desse valor que foi tributado uma parte que sejam juros compensatórios relacionados às outras verbas, mas que não é objeto do litígio aqui, ou seja, nem a DRJ tratou, nem o contribuinte está tratando aqui. A questão aqui ficou limitada nessa questão no problema da indenização por quilometragem rodada. É isso, conselheiro relator? Isso, presidente. Perfeito, senhores. Alguém quer fazer alguma consideração?
Acho que nós jogamos uns mês passado, né? Parecido com esse de quilometragem Só também, né? Só foi pela perspectiva da contribuição previdenciária, né? Foi seu, não foi, Mas Sávio? mas foi a mesma coisa. Foi a mesma coisa, Foi. Exato. Daniel, como vota? Eu acompanho, presidente. Rodrigo? Também acompanha, presidente. Marita? Eu também acompanho. Douglas? Eu me acompanho, presidente. Débora? Acompanho. Sávio? Acompanho. Ok, senhores. Então, fica da seguinte forma: acordo aos membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso voluntário para excluir da base de cálculo do tributo lançado o valor relativo à indenização por quilômetro rodado. É isso, conselheiro Marcelo? Presidente, conhecer em parte Ah, tá bom. e dar parcial provimento, tá? Porque o contribuinte quis um valor um pouquinho maior, estou dando de acordo com o que está no laudo pericial. O provimento foi Parcial. parcial aqui, anotado. Só ficou faltando aqui o conhecimento parcial. Isso. Ok, porque ele está tratando de matérias que não compõem litígio, não é isso? Perfeito. Ok, em dar-lhe provimento parcial e, por unanimidade também, conhecer em parte do recurso voluntário por tratar de temas que estão em litígio. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, dar-lhe provimento parcial para excluir da base de cálculo do tributo lançado o valor relativo à indenização por quilometragem rodada, por quilômetro rodado. Processo seguinte, conselheiro Rodrigo Amorim, Roberto Ducati, processo que teve participação do representante do contribuinte por videoconferência, e a gente julgou logo no início desta tarde. Próximo processo, conselheiro Daniel, Sônia Maria Silva da Silveira. Por favor, conselheiro. São dois processos do mesmo contribuinte. Entendeu, Daniel? Está apagado aí, Daniel? Desculpa, presidente, eu fui afastar aqui para pegar o celular e esqueci de ligar. A gente está no processo 205 de sua relatoria, contribuinte Sônia Maria. Certo, eu ouvi. Processo da Sônia Maria, os dois são iguais, muda só o ano calendário. Um é 2005, o outro é 2006. No caso, aqui, a decisão da DRJ, ela, assim, é bem sucinta no sentido da insuficiência da prova, né? Mas, assim, eu inclusive, transcrevi a integralidade da alegação recursal para o relatório, porque são muitos detalhes, né? Assim, muitos detalhes na verdade, a decisão da DRJ, ela afirma que a discussão aqui, né, rendimento de aluguéis, pessoas físicas e pessoas jurídicas, e a tese de defesa da contribuinte é que esses rendimentos de aluguéis não são dela, todos dela, né, tem grande parte da sua mãe, e na defesa, na impugnação, ela fala que é do marido, mas no recurso ela não fala nada do marido, só fala da mãe, né, e aí a DRJ diz, mas você fala que foi recebido por herança, que é da sua mãe uma parte e tal, e não tem nenhuma comprovação, certo? E aí, no recurso, ela traz uma quantidade de documentos para tentar comprovar
as alegações. Realmente, o que se percebe aqui, que né, o falecido pai dela era uma pessoa de posse, tinha muitos bens, eles têm muitos aluguéis mesmo, e uma parte, né, tem o formal de partilha, uma parte dos imóveis ficou, a mãe dela é meeira, realmente, ela ficou com uma parte, e realmente teve esse recebimento de aluguéis, inclusive tem um contrato de locação aqui nos autos, que o contrato de locação é no nome dela, da contribuinte, de Sônia Maria, mas a propriedade do imóvel, realmente ela consegue provar que é da mãe dela, certo? E aí ela, em meio a toda essa troca, né, entre declarações, ela alega que uns rendimentos eram da mãe dela, outros eram dela, aí ela faz, a mãe dela, inclusive tem a declaração da mãe dela aqui, a mãe dela declarou alguns rendimentos, e ela declarou outros, aí ela faz uma declaração retificadora na tentativa de corrigir esse lapso, né? E aí, assim, o que é que eu argumento aqui? De início, cumpre ressaltar que a contribuinte não manifesta insurgência quanto à omissão de rendimentos de aluguéis provenientes de pessoas físicas, está nessa parte do lançamento, definitivamente constituído na esfera administrativa. Todos os locatários abordados na peça recursal são pessoas jurídicas. Argumento recorrente que os rendimentos omitidos apurados pela fiscalização foram informados em DIMOB e em seu CPF, de maneira incorreta. Alguns rendimentos de aluguéis de imóveis de propriedade de sua mãe foram informados como rendimentos da contribuinte. Do contexto dos autos, verifica-se a título exemplificativo que o imóvel onde se encontra instalada a empresa NT Fernandes, Rua José Loureiro da Silva, 580, em Gravataí, no Rio Grande do Sul, é de propriedade da mãe do contribuinte, conforme faz prova a matrícula de folhas 276, sendo que a totalidade dos rendimentos omitidos foram informados na declaração de ajuste retificatória da senhora Alba, que é a mãe dela, folha 249. A contribuinte também apresentou uma declaração retificadora ajustando os rendimentos recebidos de pessoa jurídica. Ocorre que, a teor da legislação de regência, não é permitido pretender retificar a declaração de ajuste anual com a intenção de se eximir de pagamento de tributo após iniciado o procedimento e sem prova consistente do eventual erro cometido no preenchimento, cuja matéria, inclusive, já encontra-se pacificada através de súmula deste CAF, a súmula CAF número 33, que é a declaração entregue após o início do procedimento, para não produzir qualquer efeito sobre o lançamento de ofício. Assim, entendo que não restou demonstrada uma incorreção na DIMOB. Aliás, a própria prova apresentada pela recorrente não abraça a sua tese, como é o caso do contrato de locação e aditivo de folhas 259 262, em que a contribuinte figura como locadora da empresa, locadora e a empresa J. Medeiros como locatária. Esse é um dos rendimentos em que a contribuinte alega ser da sua mãe. A meu ver, não é razoável que o locador que figure no contrato de locação, não é razoável que o locador figure no contrato de locação sem ser o beneficiário dos rendimentos. Assim sendo, deve prevalecer a omissão de rendimentos apurados no ano calendário de 2004, estando correto o procedimento fiscal e em sintonia com a legislação de regência, razão pela qual mantenho subsistente o crédito tributário apurado. Em conclusão, eu voto para conhecer do recurso e negar-lhe provimento. Senhores considerações, o conselheiro Daniel votando por negar provimento a recurso voluntário, aparentemente um caso em que vários imóveis aí de propriedade de uma família estão meio que da quantidade, com algum desajuste aí dos controles, né, de quem é o beneficiário de quê, e o conselheiro, nesse cenário, vota por negar provimento a recurso voluntário. Rodrigo, como vota? Acompanho o conselheiro relator, presidente. Marita? Acompanho também. Douglas? Oi, presidente. Débora? Acompanho. Sávio? Acompanho. Marcelo? Acompanho. Ok, senhores, eu também acompanho o conselheiro relator e assim após o membro do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário formalizado nos autos do processo 2008-71 e 205 da pauta, Sônia Maria Silva da Silveira,
Esse é o mesmo resultado, Daniel, para o processo seguinte, da mesma contribuinte, item 206? Isso, correto, presidente. É o mesmo resultado. Mudou só o calendário. Ok, senhores. Então, com isso, a gente vai ao processo 207, relatoria do conselheiro Douglas. Por favor, conselheiro, contribuinte Paulo Roberto Salles, processo final 2010-50. Fique à vontade. Esse processo é meio parecido com o do Daniel. Ele foi autuado por omissão de rendimentos recebidos da pessoa física, pelo titular ou dependentes, no valor indicado, informados na declaração na DIMOB pela administradora. Aí o contribuinte apresentou uma impugnação bem simples, conjuntado de documentos, onde contesta a notificação de lançamento, alegando que mesmo não sendo realizada a divisão por condomínio, o rendimento não foi omitido e sim declarado por seus filhos e esposa. A decisão da DRJ manteve o crédito tributário, julgou a impugnação improcedente, apresentou recurso voluntário que reiterou os argumentos apresentados em sede de impugnação, e trazendo um argumento novo, que seria a alegação de um contrato tácito de comodato entre os dependentes. Eu passo ao voto. O recurso reflete exatamente a mesma questão, tirando esse argumento novo que eu não estou nem conhecendo, e aí passo a transcrever a decisão com a qual concordo. Então, a decisão fala assim: em relação ao tratamento tributário a ser dispensado aos valores recebidos na constância da sociedade conjugal, o decreto 3.000 assim determina a questão dos 50%. Contudo, analisando as declarações, verifica-se que o procedimento do casal não foi permitido pela legislação, pois os vários rendimentos de aluguéis foram informados em suas declarações de forma aleatória, em descumprimento com as normas legais. Em relação aos valores informados nas declarações dos filhos do casal, tem-se esclarecer que essa situação somente é possível quanto aos rendimentos de bens em condomínio, conforme a previsão contida no artigo 15, parágrafo único do decreto 3.000 do regulamento. O que não se enquadra ao presente caso, pois os bens do declarante não possuem cláusula de divisão em condomínio, conforme afirmado pelo próprio contribuinte em sua peça de defesa. Sendo assim, não que prover, diante do exposto, com esse empate do recurso voluntário, na parte conhecida, nego do provimento. Senhores, considerações? Podemos ir ao voto? Assunto tranquilo, por favor, conselheiro Rodrigo, como vota? Desculpa, conselheiro Daniel, como vota? Eu acompanho, presidente. Conselheiro Rodrigo? Também acompanho, presidente. Marita? Também acompanho. Débora? Acompanho. Flávio? Acompanho. Marcelo? Acompanho. Eu também acompanho o conselheiro relator e assim acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos em conhecer empate do recurso voluntário por este tratar de temas estranho ao litígio administrativo instaurado com a determinação ao lançamento, da parte conhecida por unanimidade de voto negar-lhe provimento. Processo seguinte, relatoria do conselheiro Daniel, processo retirado de pauta a pedido do próprio conselheiro relator, que informou anteriormente ao início da reunião de julgamento a impossibilidade de relatar o processo e os autos deverão retornar para a pauta da reunião subsequente. Trata-se do contribuinte Cláudio dos Santos, item 208, processo final 2008-64. A seguir, conselheiro Francisco Nogueira Guarita, processo número 209, Ramon Antônio Drummond. Por favor, conselheiro Francisco. Está sem som, Guarita. Relativamente a imposto de renda de pessoa física, eu utilizarei como relatório elaborado um curso de voto produtor relativo ao julgamento de primeira instância. Quanto ao contribuinte supracitado, foi construída notificação de lançamento de folhas tais relativo ao imposto de renda de pessoa física, exercício 2009, no calendário 2008, que apurou o saldo de imposto a pagar um total de R$ 66.210,47. Conforme a consta da notificação do lançamento, o lançamento reporta aos dados informados na declaração de ajuste anual do interessado folhas tais, entre os quais foram alterados
o valor do rendimento tributável de 16.570 para 5.562.121,23, por ter sido verificada a omissão de rendimento recebida do Bradesco Vida e Previdência S.A., no valor total de 546.291,23. Em sua decisão, o órgão da primeira instância decidiu pela interpretividade da impugnação, de acordo com o seguinte: a petição apresentada fora do prazo não instaura a falha litigiosa do procedimento administrativo. Vamos aos votos. Analisando o recurso do contribuinte, observe que o mesmo, em sede preliminar, demonstra satisfação com o acordo recorrido pelo fato do mesmo ter considerado a sua impugnação intempestiva. No mérito, de uma forma genérica, tenta desmerecer a atuação conforme os principais pontos do seu recurso a seguir transcrito. Preliminarmente, ele argumenta que a revelia decorre de interesse e inércia da parte, situação que não se configura na questão hora de discussão, conforme o deferimento do pedido de anistia fiscal do documento da Receita Federal anexo em 29 de 11 de 2010, reiterando o pedido de retificação do lançamento de multa, o contribuinte em 18 de 11 de 2010, apresentou sua justificativa e razões para sua reconsideração. Nem por isso, contudo, estaria aqui da turma em julgamento impedido de reconhecer a extinção do processo, sem conhecimento do mérito, a falta de possibilidade jurídica do pedido diante da não constituição do devedor previamente em mora. E no mérito, ele argumenta que o requerente está convicto de que procedeu dentro da norma e da obrigação ética ao recolher na fonte a importância de R$ 81.943,68, como obrigação fiscal, tendo assim cumprir plenamente o que determina a lei em face da Receita Federal. Sobre a preliminar de tempestividade, a decisão recorrida não conheceu da impugnação pelo fato de que o contribuinte foi cientificado do resultado da solicitação de retificação do lançamento em 9 de 12 de 2010, conforme a essa folha 31. E, por conta disso, o mesmo teria até o dia 10 de março de 2011 para apresentar a impugnação. Considerando que o então impugnante apresentou impugnação apenas em 13 de 1 de 2011, a decisão proferida através do acordo recorrido considerou a impugnação do contribuinte defectivo, conforme os trechos da decisão agora atacada. No presente caso, a ciência do deferimento da solicitação de retificação do lançamento ocorreu em 9 de 12 de 2010. Observe que o deferimento da SR foi encaminhado para o domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, as folhas tais. Dessa forma, a impugnação poderia ter sido apresentada até 10 de 1 de 2011, segunda-feira, mas o interessado só fez em 13 de 1, folhas tal. Ou seja, depois de transcorrido o prazo regulamentar 30 dias, previsto no artigo 5º da Decreto 7235. Considerando que no presente recurso, o contribuinte, além de alegações genéricas e entendimentos doutrinários, não trouxe todos os elementos que refutassem os argumentos de intempestividade apresentados pela decisão recorrida, tem-se que o contribuinte tem que razoada ao suscitar o desmerecimento da decisão recorrida, ao não conhecer da impugnação, pois, a partir do momento em que o contribuinte tomou ciência da autuação em 9 de 2010, através do AR tal, 31, o mesmo teria como prazo máximo para a apresentação de impugnação o dia 10 de 1 de 2011, situação essa que não ocorreu, pois o contribuinte apresentou a referida impugnação somente em 13 de janeiro de 2011, ou seja, 2 dias depois. Em relação à solicitação de retificação do lançamento e anistia da multa fiscal datada 18 de 1 de 2010, folha tal, tem-se que os mesmos foram apresentados em momento anterior ao lançamento fiscal definitivo, portanto, extemporalmente a data de formalização da lei fiscal, que foi o dia da ciência da solicitação de retificação do lançamento ocorrida em 9 de 12 de 2010, sendo, portanto, este último o único ato considerado para o início da contagem do prazo para encadeamento da lei tributária, no caso, a impugnação apresentada em 13 de janeiro de 2011. Portanto, a solicitação de retificação de lançamento ocorrida em 18 de 11 de 2010, em data anterior à formalização final da exigência fiscal, não deve ser considerada como desencadeamento da lei tributária em questão, que deveria se dar com a protocolização tempestiva da impugnação ao lançamento. No tocante às questões de mérito, além de serem genéricas, não serão apreciadas para esse julgamento, haja visto o fato de que não foi encadeada a lei administrativa com a respectiva análise dos argumentos trazidos pela recorrente pelo julgador de primeira instância. Diante do exposto, tem-se que agir o correto ao julgador de piso ao não conhecer a impugnação do contribuinte. Aí, no caso, voto por conhecer o recurso para negar o provimento. Ok, senhores. Um minuto, por favor.
Porque inicialmente ele recebeu uma notificação de lançamento, aquele automático do sistema. Aí ele apresentou o SRL, aí a SRL foi negada. O resultado, aí com a negativa da SRL, foi construída uma autuação definitiva. Aí, depois da Constituição, dia 12 de dezembro de 2010, ele teria 30 dias. No entanto, ele só apresentou impugnação 32 dias depois, ou seja, dia 13 de janeiro de 2010 e 11. Senhores, considerações? O conselheiro relator constatando a procedência da decisão do DRJ, que não conheceu do recurso em razão da impugnação em razão da intempestividade, nesse sentido, negando provimento ao recurso voluntário, ciência ocorrida no dia 9 de janeiro, 9 de dezembro formalização do recurso no dia 13. Alguém quer fazer alguma consideração? Podemos ir ao voto? Daniel, como vota? Eu acompanho, presidente. Rodrigo? Acompanha o relator. Acompanho, presidente. Débora? Acompanho. Flávio? Acompanho. Marcelo? Acompanho. Eu também acompanho o conselheiro relator. Estava dando uma olhadinha aqui, porque há situações em que a impugnação, o contribuinte recebe a notificação, faz a manifestação com a DRJ e ela é analisada em sede de SRL, de retificação de lançamento, muda alguma coisa, dá ciência para o contribuinte, se o contribuinte se manifesta nessa segunda, ou de repente ele não fala nada, a questão toda e a manifestação que o contribuinte fez na primeira? Morreu só porque uma parte dela não pode ser avaliada em sede de revisão, é matéria de mérito? Então, assim, eu estou até acompanhando o conselheiro relator, mas eu acredito que o contribuinte não tenha tratado dessa questão, mas para ter uma SRL, houve uma manifestação anterior do contribuinte. Essa manifestação anterior, ela se dá em face da notificação de lançamento, tratando de questões que podem ou não ser objeto de revisão nessa SRL. A SRL só verifica essa possibilidade não entrando em matéria de direito. Então, se o contribuinte no primeiro instrumento deu entrada, falou que tratou do lançamento no mérito, e a SRL vem até dar uma parte para ele, mas só das matérias que são cabíveis de tratamento via SRL, ficou pendente a análise anterior, e, portanto, não haveria intempestividade para mim, na minha visão. E é por isso que eu estava dando uma olhada, mas eu não vi ninguém falando sobre isso. Me parece que isso passou despercebido por todo mundo. Assim, eu acho que está meio capenga isso aí, entendeu? Precisaria ter uma verificação mais adequada, até porque o contribuinte, se ele se manifestou, falta ainda uma manifestação em face da notificação inicial, só foi avaliado em determinado tempo. Isso não está aqui, ninguém está discutindo. Estou errado, Aguarita? Alguém discutiu essa questão, falando que já tinha dado entrada anteriormente? Não, na verdade não. O contribuinte apenas disse que o seguinte, que ele não tinha abandonado totalmente a causa, entendeu? Mas ele não questionou isso, que houve recurso antes. Alguma defesa de direito antes. Ok, senhores. Então, acordo os membros do colegiado por unanimidade voto em negar provimento ao recurso voluntário, item 209. Item 210, Carlos Ramon Guerras. Por favor, conselheiro Guarita.
Também imposto de renda pessoa física, utilizarei trecho do relatório do voto condutor relativo ao julgamento de primeira instância. Em revisão de declaração de rendimento do contribuinte em PIF, referente ao ano calendário 2007, foi lavrada a notificação, lançamento da folha digital, através da qual foi exigida a importância de R$ 92.306,69, valor este relativo ao imposto de renda pessoa física, a multa de mora e aos juros, a multa de mora e ao juro de mora. Foram promovidas, através da notificação, redução do total do rendimento tributável para R$ 705.953, glosa de imposto ativo na fonte de R$ 78.000, glosa de dedução de previdência oficial R$ 31.000 e glosa de dedução de previdência privada, FAP, no valor R$ 13.104. Em sua decisão, o órgão da primeira instância decidiu que assiste razão e parte ao contribuinte, de acordo com a seguinte emenda. No que diz respeito a rendimento tributável e realização de ajuste, quando inequivocadamente comprovada a realização de ajuste anual elaborado pelo contribuinte, cabe retificar o valor do rendimento tributável vinculado a uma das fontes, através do lançamento de ofício, ainda que para reduzir o montante dos rendimentos tributáveis. O imposto ativo na fonte. O imposto apurado pode ser reduzido, o imposto ativo na fonte ou pago correspondente ao rendimento incluído na base de cálculo. E sobre a dedução da contribuição à previdência privada. A dedução relativa à contribuição para a entidade de previdência privada, somada a contribuição para o fundo, para o FAP, destinada a custear o benefício complementar assemelhado ao da previdência social oficial, cujo ônus tenha sido participante em benefício deste ou de ser dependente, fica limitada a 12% do total do rendimento computado na determinação da base de cálculo do imposto sobre a renda devida na declaração. Porque, no caso, eles consideraram uma parte mais limitada, ou seja, não o total. Tentativamente, houve a interposição de recurso voluntário pelo contribuinte às folhas 131 a 39, refutando os termos de lançamento e direção de piso. As folhas 178 a 181 foi anexado ao acordo homologado judicialmente, que prevê o pagamento de encarga tributária reclamada, no caso, a empresa Ambiente, Indústria e Comércio Limitada. Em 7 de março de 2018, as folhas 227 a 232, após essa hora em ataque, o contribuinte solicita a anexação do processo do DAF comprovando o pagamento do saldo de imposto a pagar, conforme a eleição de piso. Porém, o comprovante de pagamento do DAF se encontra com informações de forma ilegível. A folha 229, a empresa informa ao juiz trabalhista que fez o pagamento dos tributos, conforme a decisão homologada. Observe de logo que o recorrente encontra por citar como única alegação a atribuição da responsabilidade pelo pagamento dos tributos à fonte pagadora dos valores provenientes da ação trabalhista, movida pelo contribuinte junto à Justiça do Trabalho, em face da empresa Ambiente. Com base em tal alegação, o recorrente requer o recebimento de recursos, bem como ser provido com anulação do débito fiscal, conforme a parte final do seu recurso a seguir transcrita. Dessa forma, a declaração do imposto de renda pessoa física 2008 e 2007 está preenchida corretamente. Porque, na realidade, tudo isso ele argumenta que quem tinha que, no recurso dele inicialmente, ele fez a defesa de direito, toda a defesa dele argumentando que a obrigação de fazer esse recolhimento, se tinha que pagar alguma coisa, tinha que ser cobrada da fonte pagadora e não dele. Ao final, ele faz o pedido seguinte: ante o acima exposto, demonstrando a insubsistência em procedimento da ação fiscal, espera ser acolhido para fim de assim decidir e cancelando o débito fiscal reclamado. Aí, depois que ele deu um recurso, foi que ele apresentou aquele dado, onde comprovaria que a fonte pagadora pagaria os tributos conforme acordado na ação trabalhista. Analisando os argumentos apresentados pelo recorrente, confrontando com os dados anexados às folhas tais, observo que os mesmos, além de informar valores e período de apuração diferentes constantes desse processo, o DAF apresentou, apresenta comprovante de pagamento de forma ilegível. Além de ser falado de valores diferentes e períodos diferentes, são ilegíveis. Por conta disso, entendo que seja mais prudente a conversão do julgamento desse processo de diligência, a fim de que a autoridade lançadora faça o levantamento necessário junto ao sistema da Receita Federal para verificar se os dados apresentados de respeito ao deputado em questão, efetuando os respectivos ajustes, cotejamento e apropriações, a fim de que seja atestado se o valor porventura pago extingue totalmente ou não o crédito tributário devido, e caso não seja possível esse levantamento, que intime o contribuinte a apresentar os comprovantes de pagamento de forma legível
e que, após a conclusão obtida, também time o contribuinte a se manifestar, para somente então apresentar relatório conclusivo e devolver o presente processo a este órgão de julgamento. Conclusão. Assim, tendo virtude que conte nos autos, bem como na decisão de fato, tal, conheço o recurso para converter o julgamento do processo de diligência nos termos do relatório e voto, ora apresentados. Esse é meu voto. Ok. Conselheiro, dá 232 de recolhimento de processo, em processo judicial, é isso? É um DARF de dívida ativa. 1232? É um DARF de dívida ativa. O contribuinte junta aqui, inclusive tem um número de um processo de controle, 19.311.720. Tá, vamos. Como é que é? Folha 232, está aqui, ó. Ó, o número de IPS é 80.212.04, esse é o número de inscrição em dívida ativa, que foi controlado no processo 19.311.720.237.2002.77. Esse débito aqui, esse DARF aqui, engloba todos os valores incluídos em dívida ativa nesse processo aqui, 19.311. Certo. Por sua vez, a autuação, ela está relacionada ao acolhimento parcial do valor que foi apontado como imposto de renda retido na fonte nos documentos apresentados pelo contribuinte, que foi 174 mil, isso está em folhas 12. O fiscal pegou o valor recebido pelo contribuinte, imposto de renda retido na fonte, INSS do reclamante, cotejou isso entre verbas tributárias e não tributárias e entendeu que o valor devido de recolhimento deveria... Ele não questionou os 174, ele só entendeu que o valor seria 60 mil, se não me engano, 96 mil, imposto retido. E aí causou a diferença, que o contribuinte tinha declarado 234 mil. Esse DARF que o contribuinte traz não comprova nada. Não, né? Presidente, aí eu pergunto, considerando que o recurso, todo recurso que contribui foi no que diz respeito a tirar, se eximir da obrigação, e não contestou nada mais, de colocar toda a obrigação para a fonte pagadora, como no caso ele não teria razão... Aí é súmula CAF. É súmula CAF, ó. Tem a súmula dizendo que a falta de retenção não exime o contribuinte de oferecer o rendimento à tributação. Nesse caso aqui, tudo deu certinho. Só que ele botou um valor de 234 e que não comprovou esse valor. O fiscal pegou, concluiu lá pelas informações que estão no processo, que era 170, fez o cotejo para dividir lá entre rendimento sujeito a tributação exclusiva, rendimentos devidos ao ajuste anual, e concluiu que era 96 que ele poderia deduzir, deduziu 96. Presidente, eu se eu continuar com a análise do voto, nesse sentido, considerando que ele questionou só, no caso, a responsabilidade, e eu continuando no meu, como eu fiz mais baixo, né, no caso não seja acatado esse entendimento do DAF, não seria, posso ler esse voto, a minha conclusão que eu teria, se não for acatada essa decisão, posso ler essa parte? Eu não entendi o que você quis dizer agora, Guarita. É o seguinte, porque eu achei que deveria ser feito diligente nesse sentido, como é argumentado que, no caso, não se trata de questão de diligência para ver isso, que não tem a ver com os tributos em si. Então, caso não fosse acatada a adesão de diligência, eu daria o voto considerando que ele argumentou só a não obrigação dele, a responsabilidade pelo crédito tributário. Aí eu pergunto, eu posso pegar a versão, caso não aceite diligência, a seguir no voto, final do voto? Pode, você diz simplesmente mudar o teu entendimento para dizer que está negando provimento a recurso, porque ele só tratou disso. Isso, porque, na verdade, eu submeti a possibilidade de diligência. Caso não aceite diligência, aí eu continuaria o meu voto, o meu entendimento aqui. Nós estamos no curso do debate, normal. Você veio como preliminar sugerindo a decadência. Isso.
Na verdade... Não, a decadência não, a resolução. A diligência. Na verdade, e aí só para deixar bem transparente para os colegas, eu cheguei a conversar com o Guarita em uma situação dessa natureza, naturalmente tratando da questão em tese, que eu não vi o processo estava com ele. Mas nessa situação, o contribuinte, depois do recurso, consegue apresentar o valor do DARF. Eu falei assim, olha, tem que ver que às vezes o DARF vem, o contribuinte numa ação judicial recebe em vários anos, e o DARF engloba tudo. Então não dá para simplesmente acolher o DARF inteiro sem verificar de que período corresponde cada parcela daquela recolhida. Não sei se é o caso dos autos, não sei se teve recolhimento, recebimento de valores em exercício diferente. O fato é que, neste caso, ao contrário do que tinha entendido o conselheiro Guarita, de que esse DARF era o DARF do recolhimento do imposto de renda da fonte, não é. Esse DARF é recolhimento de um valor de fonte, de um valor escrito em dívida ativa, que pode até ser fonte, mas é um recolhimento de um valor escrito em dívida ativa. Esses valores não recolhidos podem estar lá? Podem. Alguém está questionando isso? Pois é. Então, a questão toda olha só, o contribuinte disse que era 200 e tantos, 270 retido na fonte, e o fiscal falou assim, olha, os seus documentos estão apontando só para 170. Certo. Nos cálculos da decisão tem 170, e esse 170 eu vou quebrar aqui, tem que quebrar para lá, quebrar para cá, você só pode levar o ajuste 90. Então, o litígio está aí, está nesse meio. Presidente? Pois não. Aqui na folha 211, ele traz um comprovante de rendimentos que aponta uma retenção de 234 mil do ano calendário de 2007, e foi expedido esse comprovante por essa fonte pagadora ambiente em 28/2, dentro do prazo. Talvez ele esteja questionando esses 234, pelo que eu li ali, em virtude desse comprovante aqui de rendimento, que ele fala que não é responsabilidade dele, que seria da fonte pagadora, porque realmente, pelo parecer normativo número 1, se ele apresenta um comprovante que está apontado a retenção, realmente, daí é a responsabilidade da fonte pagadora, o recolhimento. Será que não é isso que ele está questionando? Porque aquela parte lá da ação trabalhista, realmente tem o DARF lá no valor de 101 mil, que foi feita aquela partilha entre rendimento tributável, isento e tributação exclusiva, só que ele apresenta um outro documento que aponta esses 234 mil que ele está, acho que, pleiteando. Não, tudo bem, aqui isso é um tema relevante. Isso é um tema relevante. A questão do DARF lá é que eu me suja contra a questão do DARF. Que o DARF, olhando melhor, ele não tem parâmetro nenhum de que está relacionado a isso. Agora, por outro lado, aqui tem um rendimento de 883 com uma retenção na fonte de 234. Poderia ser o caso até de intimar a empresa para apontar, para fazer uma diligência junto à empresa para que ela demonstre, ela decomponha esses valores, para saber de onde que está isso. De que é esse 800, de que é esse 234, porque é isso que o contribuinte está alegando que recebeu. E verificar também se isso está dentro do tal processo lá. Pode ser verificado? Pode. Entendeu? Mas não fazer aquele DARF lá não é o recolhimento. Pode ser que lá dentro tenha esses 230, esteja lá dentro. Mas aí a empresa precisaria falar, olha só, esse 234 é relativo a esse tantos milhões aqui, que aconteceu isso, eu só paguei 800. Ou 234 tem mais esse outro rendimento, então teria que decompor essa informação. Aí, isso é uma informação relevante que a conselheira Débora acha aqui no processo, que é a informação do comprovante de rendimento do contribuinte. Ou seja, a rigor, pelo menos a multa de ofício poderia ser, se bem que nesse caso não tem, a multa de ofício, porque manteve ainda restituição, se não me engano, deve ter mantido o valor a restituir, eu não sei. Então é possível que, tendo o valor a restituir, não teria multa de ofício. Esse valor a pagar, tem valor a pagar, no caso. Teve a pagar? Então, certamente, então seria pelo menos um problema parcial para excluir, mas olha só, eu precisava fazer esse cotejo, avaliar, junto com a fonte pagadora, decompor o que está aqui informado para identificar que título que foram, aqui corresponde esses 234, que deu os rendimentos tributáveis de todo ele, todos esses valores, e ainda
como foi recolhido. Pode ser que tenha sido recolhido lá no DARFão grandão de folhas 212. Você vê que aqui é 234, deixa eu ver lá. 232. O DARF lá é 232? Parece que é, se não me engano. Enfim, então pode não ser isso aqui, pode ser outra coisa, pode ser tudo para lá dentro pode estar os 170, enfim, não sei. Porque o valor da ação ali, que foi tributado, é 999.823,93. Em tese, foi tributado mais do que tem lá naquele rendimento. Então, poderia ele aproveitar os 234, mas eu concordo com o seu posicionamento, talvez fazer uma diligência. Né? Ok. Guarita, diante desse novo documento aqui, eu acho que até caberia uma diligência, mas para fazer essa avaliação e essa decomposição. Então, o que você acha? Você entendeu o que a gente precisaria ver nesse caso? No caso, intimar a fonte pagadora para decompor informação constante nesse... Isso. Para fazer um cotejo do quanto que tem aqui que corresponde aos valores relativos ao processo judicial lá. Além de comprovar o efetivo recolhimento desse valor informado no comprovante de rendimento. Certo. Você concorda, Guarita? Sim, judicial. E, senhores, então o encaminhamento Guarita é pela conversão em diligência, não para verificar lá a existência do DARF, o recolhimento, mas para avaliar esse documento de folha de 211, fazer essa decomposição aqui para se chegar ao mais próximo do que seria o efetivamente recolhido e efetivamente retido sobre os rendimentos que foram submetidos à tributação. Daniel, como vota? Eu acompanho esse encaminhamento. Também acompanho, presidente. Débora? Acompanho. Flávio? Acompanho. Marcelo? Acompanho também. Ok, senhores, eu também acompanho. Então, o processo 210 do senhor Carlos Ramon Guerra fica com o seguinte resultado. Resolve o membro do colegiado por unanimidade de votos em converter o julgamento do processo em diligência nos termos do relatório e voto que integra o presente julgado. Senhores, temos alguns processos ainda para hoje, temos processos de ontem, está chegando a hora já do encerramento do expediente da senhora Ana, que nos acompanha pelo CARF. O que faremos? Vamos parar agora, só para a Ana poder sair e a gente continuar a gravação. Marcelo, você está com um instrumento próprio aí para fazer essa gravação? Podemos fazer em conjunto? Podemos. Ok. Então, vamos que os demais conselheiros têm alguma restrição de horário? Não, presidente. Tranquilo? Então, vamos seguir. Senhora Ana, por favor, vamos interromper a gravação. Presidente, gravação interrompida.